nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer um design em sobrancelhas retas. Se você observar, essa cliente ela tem as sobrancelhas mais retas, não tem um formato muito definido. Então nessa aula eu vou te falar de forma simples como você vai melhorar e evidenciar um pouco mais o design em sobrancelhas retinhas. Primeiro eu vou começar higienizando a pele da cliente aqui com a loção de limpeza da Nupil, tá? Eu vou falar sobre ela lá na lista de materiais, na videoaula. Então eu coloco um pouquinho da mousse de limpeza no algodão e faço a higienização da pele dela para remover todos os excessos de maquiagem, de sujidades. Depois vire o outro lado do algodão, a parte sequinha, e deixe a pele bem seca, para facilitar na hora da marcação, tá? Pele sempre sequinha. Então vamos começar com a primeira marcação, que é do ponto inicial. Conforme ensinado lá na videoaula sobre como encontrar os principais pontos, né? Que é o ponto inicial, ponto alto e ponto final, vamos encontrar o eixo central que a gente vai medir a partir da glândula lacrimal da modelo. Então, você vai medir sempre pela glândula, tá? Não é pela aba do nariz. Por quê? Depois eu vou até te mostrar esse caso aqui que você vai conseguir entender melhor. Então, vamos aqui com aqui a haste, estou com o paquímetro, vou fazer a medição com a haste do paquímetro, tá? Só eu abrir ele e a haste vai aparecer aqui, tá? Então, eu vou centralizar bem no centro dos olhos, aqui ó, entre as glândulas. Vamos analisar bem aqui, ó, o ponto central. Ó, marquei aqui. Eu vou até reforçar com a caneta em gel. Essa caneta em gel aqui que eu tô usando, ela é da marca Tris, tá? É caneta gel escolar, você encontra normalmente em papelarias. Deixa eu dar uma riscadinha nela aqui. Então, esse aqui vai ser o eixo central, vai ser o eixo entre as sobrancelhas, tá? Por que que eu tô falando para não medir a partir dessa aba aqui, ó, lateral do ossinho nasal? Porque muitas das vezes não vai dar certo. Então, eu vou pegar aqui a haste do paquímetro para você entender o que eu quero dizer. Se eu for me basear aqui, ó, retinho pela aba do nariz dela, olha lá o tanto de pelinho que eu ia ter que remover. Então, ó, esse início aqui, ó, eu preciso preservar, tá? Vamos ver o outro lado. Tá vendo? Mesmo que a sobrancelha seja mais ralinha, eu tenho que procurar preservar o início, porque normalmente o início de quase todos nós é mais ralinho mesmo. Então, mesmo que tenha pouquinhos pelos, a gente precisa preservar. Então, vamos lá. Eu encontrei aqui o eixo central. Eu vou fazer a medição dos dois lados, tem que ter a mesma medida, tanto de um lado quanto do outro, para mim encontrar aqui, ó, o ponto inicial. Eu marquei lá o eixo central. Pelo que eu observo aqui, se trata de sobrancelhas bem juntinhas. Voltando a falar que o início entre as sobrancelhas varia de 1,5, que é o mínimo, a 2,5, que é o máximo, tá? Então, isso aí não é uma medida padrão, você vai precisar encontrar em sua modelo, em sua cliente. Então, pelo que eu noto aqui, como eu tenho experiência, eu acho que é uma sobrancelha que tem 1,5 total de medida, mas eu vou fazer aqui no paquímetro, tá? Então, como eu vou medir? Eu acho que pode ser 1,5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,8. Porque aí vai dar mais ou menos 1,6, um pouquinho mais de 1,5. Eu vou colocar 0,8. Aí, o que que eu faço? Eu encontro essa ponta do paquímetro
lá no meu eixo aqui, ó, central. E ó, tá vendo que bateu certinho aqui, ó, com o início dos pelos dela. Deixa eu ver o outro lado, ó. Bateu bem certinho. Então, pra mim, eu acho que vai ser essa medida mesmo, ó. Aí eu encontro o paquímetro na pele e vou marcar aqui. Vou até reforçar um pouco mais aqui, ó, o lápis dermatográfico para facilitar para mim. Zero vírgula 8, deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Encosto aqui, subo lá, encosto aqui e subo. Então, vou fazer aqui a marcação. Fazendo a marcação com a caneta aqui pra mim me localizar um pouco melhor, tá? Agora vamos encontrar o ponto final da sobrancelha. Comprimento total. Então, como que eu vou medir o comprimento total? De forma bem simples, ó. Vou abrir o paquímetro de novo, vou pegar a haste. Ou com a linha também, tá? Mas aqui eu vou fazer com o paquímetro. Vai aqui, ó, desde o meio do arco do cupido, finalzinho do nariz, final dos olhos, lá em cima. Virar um pouquinho aqui, ó, final do olho, lá em cima. Bateu aqui, ó, bem no finalzinho que ela já possui. Agora eu vou fazer a medida, então agora eu vou medir o comprimento total da sobrancelha, tá? Eu vou até reforçar um pouquinho aqui o início. Agora eu vou fazer a medição do comprimento total. Pelo que eu observo, eu acho que é uma sobrancelha longa. Eu vou colocar 6 centímetros para ver se vai dar certo. Aí, tá vendo? Bateu certinho, vira um pouquinho. Deu 6 centímetros aqui o final. Eu vou fazer uma medida aqui, ó, um pouquinho menor. Então, agora eu vou fazer a medição do comprimento total da sobrancelha da modelo. Aí, eu vou ligar aqui, ó, do ponto inicial ao ponto final, que eu marquei já com o paquímetro, né? Que eu fiz aqui, ó. Eu vou colocar aqui no paquímetro 5,5 centímetros para ver se vai dar certo, se é essa medida aqui. Então, eu coloco aqui no início e encosto lá. Ó, bateu certinho. Virar um pouquinho. Ó, bateu certinho lá no final, ó, preservando os pelos dela. Por quê? Quando a sobrancelha é retinha assim, a gente precisa preservar esse final para que a gente crie um arqueado e que tenha uma cauda mais evidente, tá? Porque sobrancelha mais reta, normalmente ela tem essa característica de cauda muito curta. Então, a gente precisa preservar o máximo de pelo para melhorar esse formato, tá? Então, é só transferir a medida para o outro lado, tá? Encosta aqui no início, coloca lá no final e puxa para cima. Tá vendo? Agora sim, como eu vi que é uma sobrancelha que tem 5,5 centímetros de comprimento total, o corpo sempre vai ser maior do que a cauda. Então, vamos lá. Se tem 5,5 centímetros, eu vou colocar aqui no paquímetro 3 centímetros para ver se vai ter concordância. Lembrando que o corpo é 60% da sobrancelha e a cauda é 40%. Vou colocar aqui no paquímetro 3. Ó, eu acho que não teve concordância, porque, ó, o ponto alto dela aqui nessa sobrancelha não é muito evidente, porque é uma sobrancelha reta. Então, eu preciso fazer o quê? Alongar o máximo possível para que ela possa elevar de forma automática. Então, eu vou colocar 3,5. 3,5 de comprimento aqui, ó, do ponto inicial ao ponto alto. Vamos lá. Agora sim, ó, teve mais concordância.
Vou pegar a caneta, marcar aqui, ó. Então, a gente tem que alongar o máximo possível essa sobrancelha para que a gente consiga melhorar e tirar um pouco esse formato, suavizar esse formato de sobrancelha mais reta. Vou colocar 3,5 e transfiro para o outro lado. Agora eu vou marcar com a caneta. Agora eu vou fazer o encontro dos pontos e eu vou te explicar como que você vai amenizar esse formato de sobrancelha mais retinha. Então, qual é o segredo principal de uma sobrancelha que é reta? A gente amenizar esse formato e dar uma leve arqueada. Primeiro, que a gente precisa preservar, lembre isso, anote aí. Preservar o máximo possível de pelos da parte inferior. Então, a parte de baixo a gente quase não vai mexer. Aqui no início eu digo, tá? No início, parte inferior do início, a gente vai preservar o máximo possível. Já a parte superior, na parte de cima aqui, ó, no início, é a parte que a gente tem que mexer mais. Por quê? Como é uma sobrancelha reta, se eu faço o corte correto aqui, ó, e a remoção dos pelos, ela vai descer automaticamente. Por quê? Eu tô tirando esses pelinhos aqui de cima. Porém, o ponto alto é onde eu preciso deixar os pelinhos. Então, se eu removo o pelo de cima e mantenho o pelo daqui do ponto alto, ela vai fazer isso, entende? Ela vai elevar automaticamente, tá? Então, vamos lá na marcação com a linha. Encontrei os pontos com o paquímetro, vou fazer o ligamento dos pontos com a linha. Então, vamos lá encontrar primeiro a espessura inicial da modelo. Lembrando que a espessura inicial você deve respeitar o máximo possível de pelos existentes, tá? Parte inferior, lembra? Preservar o máximo possível. Então, aonde eu ver que tem pelinho lá embaixo, ó, marquei a espessura inferior do início. Espessura superior do início. Aí sim eu vou ter que tirar um pouquinho mais de pelo por conta dessa regrinha que eu falei pra você agora. Da gente ter que remover mais pelos aqui superior do início, tá? Com a linha reta, sempre reta. Dedinho pra te dar o apoio. Ó, eu vou encostar aqui, ó, com ela bem retinha. E você vai ver que vai ter que tirar alguns pelinhos ali, ó. Mais ou menos 1 a 2 linhas de pelos. Marquei a espessura aqui do início. Ó, pra você ver. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse ponto aqui, ó, onde eu coloquei aqui o início. Eu vou até marcar com a caneta para você se localizar melhor. Ó, ponto inicial, superior e inferior. Então, essa bolinha eu vou ter que ligar lá no meu ponto alto. Mas antes de ligar no ponto alto, eu vou fazer o quê? Encontrar a altura das duas sobrancelhas, para ver se elas estão na mesma altura. Sempre com a linha reta. Vou colocar em um ponto alto e transferir para o outro. Ó, encontrei a altura. Se você perceber, essa sobrancelha, ela é um pouco mais alta do que essa. Essa falta mais pelinhos, tá bem ralinho aqui, mas tem pelo, então eu vou preservar. Encontrei a altura, coloco lá, ó, com a canetinha aqui pra você não se perder a bolinha do ponto alto. Agora, qual vai ser a espessura ideal aqui, ó?
da modelo é uma sobrancelha reta, então a minha intenção é suavizar esse formato. Então, o que eu preciso fazer? Elevar a sobrancelha gradativamente até aqui, ó, o encontro inferior do ponto alto, tá? Eu não posso fazer esse alinhamento reto, eu preciso fazer subindo gradativamente. Sempre que for sobrancelha reta, essa é a regra, subir gradativamente. Então, eu vou encontrar qual é a medida aqui, ó, da espessura inicial para mim me basear mais ou menos aqui. Eu vou colocar no paquímetro 0,8 para eu ver se tem essa medida. Eu acho que vai dar 0,9. Ó, 0,9. Bateu com a medida que eu fiz, tá vendo? Ó, deu 0,9. O ponto alto, ele pode ter a mesma espessura do início ou até 2 milímetros a menos, tá? Como a gente quer elevar essa sobrancelha para tirar esse formato de retinha, se aqui deu 0,9, eu posso colocar 0,9, 0,8 ou 0,7, tá? Então, eu vou colocar aqui 0,7, que é o menor. Aí, o que eu vou fazer? Encontrar o meu paquímetro aqui, onde eu marquei o ponto alto, e a parte de baixo aqui. Eu acho que ficou muito fino, então eu vou colocar 0,8. 0,8. 8. Agora eu vou tentar ver se vai dar certo, ó. Eu já acho que teve concordância, ó, porque eu tô encontrando aqui, ó, as duas pontas estão batendo aonde eu já marquei mais ou menos. Então, vai ser essa medida aí mesmo, de 0,8. 1 milímetro a menos do que a espessura inicial. Então, eu vou transferir pra cá. Eu vou até marcar com a canetinha em gel pra você ver. Pronto, só um pontinho. Agora eu vou fazer o quê? O ligamento, que é a parte mais simplificada, tá? Então, eu só vou ligar os pontos mesmo. Encontro a linha aqui, ó. Nessa bolinha do início para a bolinha do ponto alto. Sempre rente, tá? Ao desenho que você já pré-definiu. Então, ó. Aqui. Encontro lá. Marquei. A parte de baixo eu só encontro onde eu marquei para o final. Eu tô me baseando pelo que a cliente possui, tá? Parte inferior. Ó, eu posso dar apoio aqui com o dedinho, ó, para elevar a parte inferior. Encontro aqui e subo lá onde eu marquei, tá vendo, ó, o pontinho rosa. E depois eu ligo aqui, fazendo um Vzinho aqui na parte de baixo. Olha somente com a marcação como muda. Eu vou reforçar aqui com lápis. Esse aqui é o lápis dermatográfico. Qual é o nosso papel agora? Vou ter que deixar uma sobrancelha assim, ó. Tá uma sobrancelha geométrica, com pontas, tá? Isso aqui a gente não deve fazer no design. Então, o nosso papel é o quê? Suavizar esses formatos. Então, estica bem a pele. Com a caneta gel, com calma. Vai ligando até lá em cima, onde a gente marcou. Aqui você faz arredondado, você arredonda. E outro detalhe importante, como a sobrancelha é reta, a gente precisa preservar essa cauda, tá vendo que são pouquinhos pelos, mas eu tô preservando tudo o que a modelo tem, agora a parte superior.
vou passar a linha em cima da marcação, vou passar a caneta em cima da marcação com a linha. Ponto alto eu tenho que arredondar. Ó, vou melhorar um pouquinho aqui a marcação. Você tá vendo que essa sobrancelha é mais alta, então automaticamente eu tô tirando mais pelos da parte de cima, tá? Vamos para o outro lado. Vou com a linha, encontro aqui o início, a bolinha da espessura inicial superior até o superior do ponto alto. Aí eu vou e marco. Aí agora a parte de baixo. Posso dar apoio com o dedinho aqui. E marco. Parte de baixo, respeito os pelinhos dela. Marco e fecho o final. O final tem que ser tipo um Vzinho, tá? Agora é só passar a caneta. Agora é só passar a caneta em gel aqui, ó. Estica bem a pele com o dedo indicador e dedão aqui, ó. Os dois pontos. Ó. Ligo lá em cima. Arredondo, sem bicos, tá? Sempre arredondando a sobrancelha. Agora na parte superior. Ponto alto, sempre arredondado, tá? Nada de fazer aquelas pontas, aqueles bicos, tá bom? O que eu posso fazer agora? Eu posso dar uma suavizada no meu desenho, ainda mais se você não tiver muita experiência, para não se perder e ficar em dúvida se você deve retirar aquele pelinho ou não. Pega um palitinho de laranjeira, que eu vou te mostrar agora. Coloca um pouquinho de algodão na ponta e passa algum demaquilante ou adstringente, ó, ou a loção de limpeza que você usar, tá? Aí eu vou fazer o quê? Vou afinar esses traços, tá? Pra eu não me perder na hora da marcação. Eu até posso limpar o restante aqui, ó. Suavizo bem. Só pra deixar o traço um pouquinho mais fino, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vamos começar a extração dos pelos, tá? Eu vou usar uma pinça de ponta reta, que é a marca que eu gosto muito, que é da Solingen, tá? Eu fiz a limpeza aqui dessas marcações que eu fiz ao redor e só mantive a marcação com a caneta para facilitar na hora da remoção dos pelos, tá? Então, ó, eu vou começar primeiro por essa sobrancelha aqui, ó. Como que você vai fazer o corte? Você primeiro identifica qual é o crescimento natural, qual é o sentido do crescimento dos pelos. Ó, aqui no início, ó, é um pouquinho, só um pouquinho aqui, ó, pra cima e o restante toda para o lado.
Então, eu vou cortar o quê? Somente o que tiver saindo fora do formato. Como eu quero fazer uma cauda aqui, ó, eu preciso até cortar mais esses pelos. Tá vendo que tem uns pelos aqui, ó, saindo pra fora? Tá vendo? Eu tô penteando pro sentido que eles estão crescendo. Se eu deixar assim, mesmo eu penteando pra baixo, ainda fica saindo. Então, ó, eu penteio para o sentido do crescimento e venho com a tesoura. Se você tiver de frente para sua cliente, você vai fazer dessa forma. Você pega a tesoura. Se for essa tesoura aqui igual a minha, que eu vou mostrar lá nos materiais, ela é uma tesoura que ela tem a parte reta. Essa parte reta é a parte que você vai encostar no rosto da sua cliente, tá? Então, você vai com o dedo aqui do meio e o dedão, tá vendo? Estico a pele, posiciono aqui, ó, e vou cortando nas pontinhas. Encosto no pelinho, ó, vou cortando a ponta. Tá vendo como a cauda já evidenciou ali? Aqui, ó, na parte do início, eu vou ver se tem algum pelinho pra ser cortado, ó, mas é coisa mínima. Aí uma dica que eu te dou é o quê? Encoste o dedo aqui, ó, pra que o fio fique paradinho ali, ó. Encostou o dedo, coloca a tesoura e corta. Pronto, aí eu vi que é mínimo, não tem muito pelinho a ser removido. Agora eu vou usar a pinça de ponta reta da Solingen, que eu falo sobre ela pra você lá na videoaula de materiais. Um pedacinho de algodão só pra me dar apoio pra eu ir removendo o excesso de pelinho, tá? Como vai esticar a pele se você tiver de frente, tá bom? Com o dedão esticando pra cima, o dedo indicador, desculpa, e o dedão puxando para o outro lado. E esse dedo aqui, ó, é o seu apoio também pra você esticar pra baixo, tá? Essa é a forma ideal se você tiver de frente. Se você tiver de costa, tem uns outros vídeos aí que você vai acompanhar melhor essa outra maneira. Então, você segura de um lado, puxa pra baixo e começa. Ó, a pinça levemente inclinada. Você vai encontrar o pelinho por baixo. Entrou embaixo com a pinça, puxa. Entrou embaixo com a pinça, puxa. E outra dica importante. Aqui, ó, você não tá vendo porque eu acho que tá... Não sei se a câmera pega, mas eu não estou arrastando, tá? Eu não arrasto na pele porque isso machuca e incomoda a sua cliente. O ideal é que você flutue a pinça. Então, você encosta, ó, peguei o pelo, puxei, flutuei. Ó, eu tô indo mais rápido, mas eu não tô arrastando, eu tô flutuando ela. Puxo o pelo e levanto ela. Puxo o pelo e já levanto, é bem rápido, é muito rápido. Por quê? Primeiro, você tem que esticar bem para que o pelinho... Para que você não machuque, na verdade, a pele da sua cliente... Fazendo beliscões, que acaba ficando até aquelas marquinhas, fazendo casquinha. E quanto mais você esticar e não arrastar a pinça na pele, menos dor a sua cliente vai sentir, tá? Ó, eu pego até aqui, ó, esses do início, bem fininhos. E outra dica importante, sempre remova os pelos no sentido do crescimento, tá? Igual aqui, ó, estão pra cima, eu vou puxando pra cima, tá vendo? Parece que eu tô puxando pro lado, mas eu estou puxando pra cima, tá? O bom da caneta em gel é que ela é uma caneta que faz uma marcação mais fina. Então, você tem mais
visão de quais os pelos que você precisa tirar e quais os que você precisa preservar. Agora eu vou fazer a remoção aqui ó, dos pelinhos da parte superior com a linha. Quando eu faço isso, eu sempre peço para minha cliente segurar com essa mão, puxando com a mão oposta, puxando para baixo. Então ela vai esticar bem a pele, para que possa facilitar na hora da remoção dos pelos, tá? Lembrando que eu fiz um bônus sobre epilação com a linha, depois você acompanha lá para você entender melhor qual é a posição da mão, como você vai preparar a sua linha e muito mais, tá? Vou começar aqui pela parte da cauda. Sempre rente à pele, eu encosto, entrei a linha, eu abro, entrou a linha, abri. Aí aqui, normalmente eu costumo trabalhar desse lado aqui, atrás da cliente, porque de frente eu não consigo fazer uma remoção certinha, eu prefiro trabalhar aqui, ó, de costas para ela. Aqui eu estou numa cadeira reclinável, ela tá mais em pé do que reclinável por conta da aula. Mas eu trabalho com ela mais deitada para facilitar para mim, eu não trabalho com ela tão em pé desse jeito. Agora eu vou tirar aqui a parte superior. Vou encontrando o pelinho e abro. Encontro e abro. Pegue menos pelo, você pode pegar assim uma fileirinha mais fina para que a sua cliente não sinta tanta dor. Sempre rente a pele, tá? Quanto mais rente possível, melhor. Nunca ficar assim, ó, puxando a linha, flutuando a linha. Sempre rente. Encontrei o pelo, abri. Bem rente mesmo. Se a sua cliente for uma cliente muito sensível, você pode tirar e colocar o dedo em cima para que suma um pouquinho essa dor extrema, que na hora que puxa, os poros abrem, né? Então você coloca o dedo para suavizar um pouco, se for uma cliente muito, muito sensível, tá? Ó, eu consigo trabalhar bem rente a marcação que eu fiz, mas se você for iniciante e não tiver essa experiência, eu não recomendo que você faça a extração dos pelos com a linha tão rente ao formato, tá? Para que você não corra o risco de tirar pelo que não deve. Aí o que você vai fazer? Tira mais os pelinhos ao redor. Próximo à linha aqui, ó, você vai tirar com a pinça, tá? Se você não tiver tanta experiência. Pode soltar. Agora eu venho de frente para eu analisar como que tá esses pelinhos, se precisa remover mais pelo. Eu acho que precisa ainda, tem alguns pelinhos que estão na linha. Então, o que eu quero te dizer também? Jéssica, quais os pelos que eu tenho que tirar? Os pelos que estão em cima ou fora da linha? Eu removo os pelos que estão em cima e fora da linha. Por quê? Eu já faço uma marcação definindo o meu formato. Então, os que estão em cima da linha, eu sei que eu posso tirar, porque eu fiz uma marcação de uma forma, medindo a espessura e que eu possa trabalhar em cima, retirando esses pelinhos, tá? Agora eu vou fazer a remoção desses que ficaram para trás aqui. Aí eu vou encontrando ele assim, ó, coloco a pinça. Nessa parte de cima, como eu só trabalho com esse tipo de pinça, é o único modelo que eu uso, que é ponta reta. Eu gosto muito desse modelo. Para tirar aqui um pelinho, por exemplo, ao invés de você ir com ela assim, nesse sentido, você vai com ela assim, nesse sentido, tá? Então eu vou aqui, ó, encontrar o pelinho, ó, com ela assim. Encontrei o pelo, eu vou puxar.
Tem mais alguns aqui, fininhos. Vou tirar um pouquinho aqui desse início aqui, ó, do lado de cá. Com a pinça assim, nessa posição. Vou tirando o excesso de pelos com algodão, porque se tiver muito pelo na ponta da pinça, vai chegar uma hora que ela para de puxar. Perde a precisão por conta do tanto de pelo que tá na ponta, então você vai limpando com o algodão. Vou tirar um pouquinho desse meio aí, com a linha também. Aqui você tem que tomar muito cuidado para que você não pegue os cílios da cliente, tá? Muito cuidado aqui. Se você não tiver experiência, vá somente com a pinça. Agora eu vou limpar o formato, limpar a pele da cliente de novo. Você pode limpar com a sua loção de limpeza ou com astringente, porque eu quero ver como ficou, se eu preciso tirar mais pelo ou não. Eu ainda vejo alguns pelinhos aqui que eu posso tirar. Vou melhorar um pouquinho o corte. Ó, seguro aqui, coloco o dedo e corto. Eu costumo dizer que são pequenos detalhes que fazem a diferença no seu trabalho, tá? Então procure ser uma pessoa detalhista, que observa bem, para que o resultado final do seu trabalho fique excelente. Ó, o que que eu tô observando aqui? Dá pra gente tirar, dá pra eu tirar um pouquinho mais aqui esses pelinhos pra dar uma leve levantada, tá? Eu tô achando que essa base aqui, ó, ela tá ainda muito reta, então a sobrancelha ainda tá mantendo o formato mais reto, então vamos tirar mais um pouquinho. Vou dar mais uma tiradinha de pelos aqui na parte de cima, com a pinça mesmo, que são pelinhos que estão aqui na pele, que a linha não tirou. Eu acho que ainda dá pra tirar mais um pouquinho.
Ó, agora eu acho que ficou muito bom. Você vê que às vezes são alguns pelinhos que fazem a diferença mesmo. Por isso que eu sempre costumo dizer, mesmo que você fez a marcação, fez a remoção dos pelos, limpe a marcação igual eu fiz e analise se aquele formato tá ideal, se tem pelinho fora, porque isso é o que faz a diferença no resultado do seu trabalho, tá? Então, ó, o que eu fiz? Eu preservei aqui os pelinhos da base, do início, subindo gradativamente e tirei mais a parte superior no início e mantive aqui, ó, os pelinhos do ponto alto. São bem ralinhos, mas eu preservei aqui, ó, pra criar um pouco mais esse ponto alto. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Após ter feito o mesmo processo na outra sobrancelha, veja a diferença e como amenizou completamente o aspecto mais retinho. Veja aqui a sobrancelha, como mudou. Até o ponto alto que não existia, até apareceu aqui, ó. Outro lado. Mesmo que as sobrancelhas são ralinhas aqui, ó, no ponto alto, por isso que eu falo, preserve sempre, porque faz a diferença e você vai acabar conseguindo criar um ponto alto, tá bom? E esse foi o resultado final. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Olá, seja bem-vindo a esta videoaula. Nesta aula você vai aprender as técnicas do esfumado. Vem comigo! Bom, então vamos começar. Eu vou mostrar aqui alguns pincéis importantes que você precisa ter para fazer um esfumado perfeito. Você vai precisar de um pincel assim para esfumar. Esse é um pincel mais gordinho, tá? E ele pega áreas maiores. Então, quando a gente aplica o produto nele, ele espalha melhor o produto, tá? E pega uma área maior do olho, ok? Esse pincel aqui também é um pincel gordinho, porém, as cerdas dele, elas são mais duras. Então, quando eu aplico, ele deposita melhor o produto, tá? Esse aqui, ele é muito macio e gordinho, então ele vai espalhar e não vai ficar muito produto depositado na pálpebra, tá? Aí esse aqui já é um pincel se você quer um pouquinho mais de precisão, mas nem tanta, a ponto de ser um pincel de precisão, entendeu? Ele vai ser um pincel de esfumar. Mas, por exemplo, quando eu quero deixar o cantinho mais escuro, eu vou usar ele aqui abaixo do ponto do côncavo, porque ele vai ser mais durinho, as cerdas mais durinhas, então ele vai depositar melhor e, consequentemente, vai deixar mais pigmentado a área que eu quero. Um pincelzinho de esfumar chanfrado, ele é chanfradinho, tá? Ele é ideal pro cantinho interno, tá? Mas não o cantinho interno, por exemplo, eu quero iluminar aqui, cantinho interno. Eu vou pegar um pincelzinho menor, bem menor, assim. Agora, eu quero deixar clarinho o início aqui da minha pálpebra. Vou usar o pincelzinho de esfumar chanfrado, que ele é mais fácil, ele é pontudinho, então ele já encaixa nessa parte do olho, já fica bem certinho. E por fim, um pincelzinho de esfumar, claro, pequeno, tá? O pequenininho, pode ver que tem bastante diferença, né? Para esses dois aqui.
ele a gente vai usar para esfumar aqui, ó, no cantinho. Eu vou falar daqui a pouco. É sempre assim. Primeiro o grandão. Vamos fazer aqui. Um médio ou esse aqui que também é grande, porém cerdas duras para depositar, tá? Então é o grandão aqui no início. O de depositar, se for preciso também, não é sempre que é preciso, tá? Um pouco abaixo. E esse pincelzinho de esfumar menor, ele vai só aqui, entendeu? Ele não é um pincel que vai subir, a gente vai subir com ele. A gente sempre vai trabalhar com ele mais abaixo, depois do côncavo, ó, o côncavo. Então ele vai sempre ficar mais delimitado nessa área aqui, tá? E sempre vai ser com cores mais escuras, tá? Que são aquelas cores mais delicadas, que a gente tem que trabalhar com bastante cuidado. Por isso que não é grandão nessa parte. Então o grande, que ele pode espalhar, não vai ter perigo de ficar manchado. O outro a gente depositar um pouquinho mais, mas também vai conseguir esfumar legal para não ficar marcado. E o menorzinho, que a gente consegue uma área menor para esfumar, porque ele é menor. E alcança a área que a gente quer mesmo, só aqui embaixo. Entendeu? Agora vamos colocar isso em prática. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, sempre estar com a pálpebra bem branquinha, tá? Você pode usar uma base mate, bem sequinha, tá? Branquinha, clarinha. Ou um corretivo também, bem sequinho, o que você usa. O importante é a gente deixar clarinho para que quando a gente aplique uma cor, a cor permaneça fiel, tá? Se a gente colocar do jeito que tá aqui, a cor vai alterar, porque é a cor da minha pele, então pode alterar sim a cor que eu for depositar. Então vamos clarear bem essa pálpebra. Deixar ela bem sequinha também, tá? Não é muito produto, a gente coloca pouco produto. Você pode fazer essa aplicação tanto com o dedo, dando batidinhas, não tem problema nenhum, quanto com a esponjinha. Esponjinha pequenininha, tá bom? A esponjinha grande vai provavelmente pegar na sobrancelha, não vai ficar legal. Então, a esponjinha pequenininha é bem bacana pra isso. Tá vendo a diferença? Dá bastante diferença. O outro olho, dando batidinhas. Não esquecer do cantinho, que é muito importante. Você aprendendo a técnica de esfumar, você já aprende muita coisa. Porque acho que todas as makes que a gente faz com sombras, que usa o degradê, sempre você vai precisar entender, vai precisar saber sobre o esfumado. Então, deixamos bem clarinho, a gente pode começar. Aqui embaixo fica, se manchar não tem problema, a gente limpa depois, passa o dedinho, já resolve. Certo? Então, vamos começar com o pincel de esfumar grandão, tá bom? Aquele primeiro que eu mostrei, tá? Tem vários modelos no mercado. Você encontra facilmente em lojas de cosméticos. Não tem problema nenhum. Eu vou começar o degradê, né, as transições, o esfumado, usando uma cor que a gente sempre usa, é uma cor praticamente base, olha, eu diria quase que para todos os esfumados, a gente usa o marrom claro, um marrom mais terra, um marronzinho mais queimado. O marrom queimado eu uso para muita coisa, ele sempre serve de base para quase tudo. Então, eu vou pegar, dando batidinhas, tá? Na cor que eu quero. Assim. Você faz assim e já pega o produto, tá? E vamos aplicar acima da linha do côncavo.
a linha do côncavo é essa parte que afunda, né? E acima dessa linha seria aqui assim, tá? Quase chegando perto da sobrancelha, quase chegando na sobrancelha mesmo. E nele também, no próprio côncavo. Sempre pegar na pontinha, começa do canto, aplica o excesso no canto e vamos levar para a linha que eu acabei de falar. Chegou aqui mais ou menos, porque aqui a gente vai clarear. Ou se você quiser fazer uma maquiagem tipo cut, que é cortar o côncavo, você pode descer com essa sombra até lá embaixo, tá? Se não, você clareia, coloca uma corzinha aqui e depois você continua aqui esse côncavo, essa parte aqui pra gente escurecer. Tá? Chegou aqui, volta, ó. Tá? Movimentos de vai e vem. Isso é muito importante no esfumado. E sempre pegar pouco produto. Nunca pegar muito produto e já jogar na pálpebra que não vai funcionar. Movimentos circulares, ele serve para diluir essa sombra, deixar mais suave, sem nenhuma marcação. Se você não consegue visualizar a marcação é quando fica umas manchinhas, assim, parece que um lugar tem mais sombra que o outro. Então a gente tem que ir esfumando essas partes, tá? Movimentos de vai e vem, bem levinho. A mão é leve de verdade, tá? Você não vai sentir pressão no seu olho, é bem suave. Movimentos de vai e vem. Essa primeira parte não tem muito erro, é só isso mesmo. Eu vou descer com essa sombra até o cantinho interno pra depois aproveitar e fazer um cut que você também vai aprender nas próximas aulas. Então eu desço até aqui com ele. Aí sim, ó, nessa parte o ideal é eu vir com este pincelzinho que eu mencionei, tá? Que ele é chanfradinho, vai encaixar melhor no meu côncavo. Então eu pego a sombrinha marrom e deposito e esfumo. Essa primeira cor que a gente coloca é sempre mais clara do que as outras cores que a gente vai usar depois, justamente para fazer essas transições do mais claro para o mais escuro. Certo? Agora vamos para a próxima cor. Eu vou fugir um pouco do convencional na segunda cor. Vou usar essa cor que é ele é um vermelhinho puxado pro cor de rosa, um magenta. Acho que seria mais um magenta. Da paleta da Catherine Hill. Vou pegar o meu pincelzinho com cerdas mais duras e vou depositar no côncavo, no cantinho, devagarzinho. E viu que a cor como que é? E vai depositando no côncavo, sabe? Com bastante calma. O outro olho também. Devagarzinho, direto no côncavo, movimentos de vai e vem. Tá? Tirou o excesso do produto, sem pegar mais produto também. Vamos fazer movimentos circulares agora.
Movimentos circulares e vai, vem. Tá? Pra gente, tá vendo? Isso aqui é marcação. Dá pra ver super que tá ali a sombra depositada sem espalhar. Pega daqui, ó, e leva pra baixo. A gente não quer subir muito. Depois você pega o primeiro pincel e passa no meio dessas duas transições que a gente fez, tá? Tá vendo como suaviza bem? Feito isso, vamos para a terceira parte. Agora vamos para a cor mais escura, então a gente pega aquele pincelzinho mais fechadinho de esfumar, o menor, pra gente pegar uma área menor do olho. E eu vou pegar essa segunda corzinha da paleta da Catherine Hill, que ele é um roxo, mas é um roxo mais escuro, tá? Então ele vai fazer a transição legal ali entre o marrom, o magenta e o roxo. Essa parte é bem delicada, é a parte mais importante das transições do esfumado. Você vai aplicar no cantinho, dando batidinhas, vai aplicando, vai depositando, porque é uma cor mais escura que a gente precisa trabalhar com bastante zelo, bastante cuidado. Então vai aplicando devagarzinho. Lembrando que essa aula é para você poder entender a técnica do esfumado. Como trabalhar no olho, como aplicar as cores, como trabalhar o pincel e como pensar também, sempre da cor mais clara. Pegue sempre cores que vá casando entre si, não pegue cores muito diferentes uma da outra. E como é uma aula de esfumado apenas, eu só vou mostrar para vocês como que a gente faz essas transições e como que esfuma mesmo. As outras maquiagens mais elaboradas vocês vão aprender nas próximas aulas, tá? Ó, vai aplicando devagarzinho e vai levando ali pro côncavo. Vai sentindo o côncavo, com bastante paciência. Movimentos de vai e vem, não ultrapassando essa linha do côncavo. Essa linha. Leva por todo o côncavo com bastante cuidado. Se você nunca esquecer que é da cor mais clara para a cor mais escura, você entendeu
a técnica certinho. Viu como as cores casam? Que fica leve a transição entre elas. A gente sabe que tá esfumado. A gente, ó, toda vez que a gente termina uma fase, a gente volta com um pincelzinho grande, aquele primeiro ou o segundo também, sem produto nenhum. E só... Quase que eu nem sinto o pincel no meu olho, de tão leve que tem que ser, só pra esfumar, só pra continuar homogeneizando tudo, entendeu? Você ainda pode aplicar um pouquinho do preto aqui no cantinho. Pode ainda existir uma quarta cor que vai ficar bem no cantinho aqui e não vai passar muito disso. Olha a diferença, aqui eu esfumei já e aqui eu ainda não esfumei. Tá vendo que tem várias manchas, tá bem diferente um do outro ainda. Eu vou pegar uma quarta cor pra você conseguir entender bem certinho. Eu posso vir com esse pincel também pequenininho. Só que agora eu não vou subir tanto, eu vou ficar bem no cantinho mesmo. E vou aplicar pouquinho produto só pra dar uma escurecida a mais. Bem quase que rente aos cílios. Entendeu? E então eu fico apenas aqui na pálpebra móvel, não subo. Depois disso, você pode pegar a cor mais escura, um pretinho, por exemplo, passar no cantinho, mas bem no cantinho mesmo. Agora a gente vai passar só aqui rente aos cílios, só pra escurecer um pouquinho mais. No do outro. Só um pouquinho mesmo, só pra dar branco. E é isso, depois disso você pode finalizar com um delineado, com cílios e uma pele pronta, ok? Eu espero muito que você tenha gostado. Lembra que qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode falar comigo, fazer perguntas aqui abaixo da aula, ok? Que eu responderei com o maior prazer, tá bom? E eu espero mesmo que você tenha gostado muito e fique atento às próximas aulas. Muito obrigada!